Fala, turminha, então vamos lá para mais uma aula de robótica. Essa aqui vai ser um pouco punk, hein? Essa daqui vai aumentar um pouco mais o conceito de programação, tá? Mas nada que vocês não consigam resolver. Bem, nós vamos assim, ó. Você procurou já saber ou viu como um foguete é lançado? Bem, ó, tá aqui, ó. Hoje vamos desbravar o universo de fluidos espaciais. Um foguete espacial é uma máquina tecnológica que se desloca soltando um enorme fluxo de gás a alta velocidade. Já no espaço, podem introduzir ou remover satélites e sondas de pesquisa na órbita. Diferente do que muitos podem pensar, as órbitas não estão tão distantes da Terra. Ao atingir uma altura de 200 km, já é possível contemplar as órbitas mais baixas. Nesse ponto, temos grande influência da gravidade, que é a força de atração que o planeta Terra exerce sobre tudo que nele está. Como não dá para subir de avião ou helicóptero às alturas das órbitas, o jeito é gastar cerca de 50 milhões de dólares, né? Este é o valor de um dos foguetes da SpaceX de Elon Musk, que já investiu mais de 2 bilhões nos últimos anos em projetos de foguetes espaciais. Esse cara aí quer fazer ele tem um projeto de um ônibus espacial para levar o pessoal que tem muita grana para fazer uma órbita, né? Ou ir para a Lua, ou ir para Marte, um negócio assim. Não estou tão inteirado para onde ele realmente quer ir. Todo ano, centenas de foguetes são lançados ao espaço com missões variadas, no mercado que movimenta pelo menos 25 bilhões de dólares por ano. Vamos aprender como funciona todo esse processo de lançamento de foguetes e satélites, utilizando a programação como forma de aprendizagem. Antes, assista ao incrível vídeo. Ai, meu Deus. Vamos ver esse vídeo aí, vai. Vocês não vão ouvir o som, tá? Porque eu não estou gravando os sons do meu computador. Só eu que vou ter esse privilégio. Geralmente eles usam o cabo canaveral, né? Os Estados Unidos têm uma... E é lá mesmo, cabo canaveral. Go! Olha só quanto jato de gás ele lança, né? Ele usa aí a terceira lei de Newton, a ação e reação. Para alguma coisa ir para frente, alguém tem que ir para trás, né? Dá uma olhada. Então são lançamentos do cabo canaveral, né? E óbvio, não só do cabo canaveral. Esses agora, por exemplo, a China tem o lugar que ela lança o dela, a Rússia, entendeu? Lá, tá vendo? Esse aí já não é... Deixa eu ver. Os foguetes, eles são lançados para colocar satélites, né? Para levar, às vezes, ferramentas, peças para troca de satélite. E eles têm estágios que eles vão caindo, né? Eu não sei se vai chegar a mostrar nos vídeos, mas à medida que eles vão chegando cada vez mais alto, partes deles vão se soltando. Que é para ter tipo um impulso a mais, né? Para ir para frente. E óbvio que eles... Olha lá. Bem, realmente é fantástico aí, né? Vamos pausar o vídeo que... Aqui ele só está mostrando lançamentos, né? Então, vamos à nossa atividade. Essa vai ser pancada, hein? Dá uma olhada lá, ó. Tem asteroide, subindo e descendo, indo e vindo. Existem 4 estágios, né? Propulsores que permitem ao foguete vencer a gravidade e emergir ao espaço para levar um satélite em órbita. Desde o lançamento até a finalização desses estágios, diversas etapas, né, com finalidades diferentes ocorrem com o foguete. Desenvolva um algoritmo para demonstrar 6 etapas: lançamento, primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, manobra e quarto estágio. Sua programação deve sinalizar em qual etapa seu foguete está de acordo com cada uma das 6 posições no cenário. Na etapa de manobra, utilize a função coletar objeto para simular a coleta de um satélite em órbita. Ao finalizar, exiba a mensagem: lançamento de foguete finalizado. Cuidado com os obstáculos. Obstáculos que ele está falando isso aqui, ó. São pedras que estão paradas, né? Que são... Bem, meteoroide não é porque eles estão em movimento, eles não ficam parados. Então,
A gente vai, faz de conta que tem umas pedras paradas lá no espaço, tá? Então você não pode, óbvio, bater nelas, né? Então você pode desviar delas, desviar dessas aqui, né? Então, por exemplo, ó, olha só, nossa, que programação, professor, do 4 para o 5, eu tenho que vir aqui, ó, e agora? Você decide, quer ir por cima ou quer ir por baixo? É melhor ir por cima, é melhor ir por baixo? Você que vai definir. Esse aqui tem mais tempo, né? Ó, ele vai até aqui para depois voltar. Então você tem tempo de subir e vir aqui. Então é uma questão de, ou se você quer arriscar, né, fazer rapidinho, né? Então quem sabe. Mas acho que o melhor caminho seria por cima aqui, ó. Bem, vamos começar aí nossa programação, né? Então eu vou fazer uma pequena parte, eu comentar, que às vezes ela é tão fácil que não há necessidade de eu fazer dar nenhum pontapé inicial. Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer aí é imprimir que vai ocorrer um lançamento, né? Então, imprimir, ó, tá aqui, ó. E aí nós vamos escrever a palavra, né? Vamos colocar lançamento. Ou seja, para o foguete ir até o espaço tem que lançar ele, né? Então eu vou começar vindo aqui. Aqui não tem como você, né? Até tem, né? Porque você pode esperar ele vir para fazer esse movimento. Mas é arriscado, tá? Então você pode vir na posição 1, onde ele fala, você sabe que a posição é o quê? É o lançamento, certo? Então você vai para a direita, né? Para pegar essa parte aqui. Então, função para a direita. Mover para a direita. Bem, vamos comentar. Moveu para a direita. Você está em cima desse primeiro lugar aqui. O primeiro lugar você deve demonstrar a etapa. Então você deve escrever primeiro estágio, entendeu? Porque aqui lança. Ele vem para cá, então é o primeiro estágio. Aí eu posso até dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. E aqui eu escrevo primeiro estágio. Pronto, tá aí. Primeiro estágio. Bem, obviamente que agora eu não vou precisar. Ele vai ter que vir até o segundo, que está indicando aqui no mapa. E aí vai escrever segundo estágio. Vir até o terceiro, escrever terceiro estágio. Né? Vir até aqui. Ele vai ter que manobrar. Então ele vai passar pelos... Cadê onde está escrito aqui? Deve ser analisado em 4 etapas. Seu foguete, de acordo com uma das 6, na etapa de manobra, utiliza a função coletar objeto para simular a coleta de um satélite. Então eu não posso subir, eu tenho que vir para cá coletar esse satélite. Então quando ele chegar aqui no 3, que é moleza para todo mundo ainda, ele chega até aqui, coleta o satélite, né? E então aí na hora que ele coleta, você vai colocar manobra, né? Porque ele está falando que isso é uma manobra. Aí ele vai até o quarto estágio, né? E do quarto estágio, você vai ter que esperar o caminho ficar livre. Tem uma função aí para isso. Aí você vai lá no quinto estágio. Chegou no quinto estágio, você vai imprimir que está finalizado. Então vamos para o 2. Isso aqui é fácil, não precisa eu... Agora já tem lógica ali, hein? O professor tem que criar variável, Agora é a hora que você tem que prestar atenção. Desde que o foguete inicie o seu funcionamento ainda em solo terrestre até cumprir todo o seu trajeto, uma equipe monitora todas as informações enviadas pelo mesmo, ou seja, pelo foguete, através de sistemas para garantir que tudo está operando normalmente. E para se ter um registro dessas informações, repita o proposto na atividade anterior, né, utilizando a função C, né, variável e diálogo. Opções para reportar a central de monitoramento às ações do foguete antes de executá-la. Aviso, note que teremos 5 etapas de verificação. Bem, turma, esse daqui já é um pouquinho mais elaborado, tá? Vocês perceberam que tem lógica ali. Então eu vou ter que começar igual o primeiro. Vou falar que teve um lançamento. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, lançamento. Certo? Então beleza. Bem, eu vou ter que... tem variável aí, então eu vou ter que criar uma variável. Qual é a variável?
etapa, né? Teremos 5 etapas de verificação, então eu tenho que criar uma variável chamada etapa. Tá aí, ó. E aí eu lembro que quando a gente começa uma programação, a gente tem que usar qual? Definir, né? Definir. E aí, eu vou definir ela para quem? Na hora que eu coloco isso daí. O que essas etapas vão ter que falar? Elas vão ter que falar lá para a base, né? Para a NASA, o que é que está acontecendo. Então eu vou ter que usar diálogo, né? Opções. Tudo bem? Beleza, então vamos lá. Na hora que ele chega aqui, é exatamente a mesma do interior, só que você vai ter que falar tudo o que está acontecendo. Ok? Então vamos lá. O que você fez? Você foi, né, lançou o foguete, depois você foi para a direita, né? Só que aí você agora vai fazer uma lógica aí, você vai usar a lógica. Ó. Presta atenção aí. Você vai colocar, antes eu vou até fazer diferente, ó. Esse bloco de repetições aqui, coloca assim, tá, repita, né, tantas vezes. Então, quantas coisas você vai fazer? 5. Você vai fazer 5 vezes a mesma coisa. O que? Aí você vai colocar aqui dentro, tá? Você vai definir a etapa, né, que seria a variável, diálogo de opções. Aí, quando chegar aqui, aí você vai falar se o que? Aí, vamos lá. A etapa... Não, lembra que a gente pegou esse. Aqui a gente não pode colocar o etapa direto. A gente tem que colocar o que? A gente colocou definir etapa, né? Diálogos. Eu posso imprimir até antes. Porque aí eu tô falando, o jeito de eu me comunicar é imprimindo, né? Então eu vou imprimir, certo? Aí eu posso colocar até a etapa aqui. Então lá, eu estou imprimindo a etapa. E aí eu coloco a minha variável aqui dentro. Bem, como eu vi ali, existe esse bloco aqui, ok? Neste bloco ele vai falar qual é a etapa que eu estou, tá? Ele é um bloco aqui, ó, de comparação, entendeu? Então eu vou pegar a variável etapa, vou colocar aqui dentro, vou colocar ela aqui, ok? Eu vou ver qual é a etapa que ele está. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o quê? Posso colocar a primeira estágio. Então eu vou pegar o imprimir, cadê? Diálogo, tem uma função aqui. Bem, neste caso aí, eu sempre vou colocar então a função que eu quero, qual estágio que ele está, qual parte do meu programa que ele está. Então olha só, repare, você vai fazer isso aí para todo mundo, tá? Então você vai colocar aqui o primeiro estágio. Aqui é fogo de colocar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Como que eu vou colocar o texto? Cadê o texto? Tá aqui, ó. Pronto. Bem, o que eu vou colocar nesse texto aqui, turma? Primeiro estágio. Certo? Então, dá uma olhada. Aí é uma condicional isso aqui, ó. Se isso for verdade, ele vai fazer alguma coisa, certo? Então, se ele vai começar lançamento, ele vai fazer uma repetição de tudo isso daqui. Aí você vai colocar a variável etapa, no diálogo são as opções. Você vai imprimir, ó, etapa. Aí eu vou colocar, se ele ler que a etapa no número 1 for o primeiro estágio, então ele vai fazer o quê? Ele vai mover para a direita. Ele vai ter essa conduta aqui, ó, de ir para o lado. Então você pega as funções, mover. Ele só vai mover para a direita, né? Porque é a NASA que fala, ó, faz isso, faz aquilo e tal. Então ele vai mover para a direita, ok? Só que nós temos aí uma outra condicional, né? Que é o se não se. Então reparem que aí já aumentou aqui, né, o bloco lógico. Então você vai pensar o seguinte, ó. Bem, se realmente a etapa for o primeiro estágio,
ele vai mover para a direita. Se não, aí ele vai fazer de novo essa leitura aqui, ó. Só que agora a gente vai modificar então. Aí ele vai falar assim, se a etapa for o segundo estágio... Meu Deus do céu. Pronto. Se a etapa for o primeiro estágio, quando ele chegar nesses pontos aqui, ele vai... Se for o primeiro estágio, beleza, ele vai para a direita. Mas se for o segundo estágio, aí ele vai para onde? Aí você que vai definir, baseado lá na sua primeira programação, entendeu? Então, se a etapa for o segundo estágio, aí vamos supor que você vai, sei lá, para cima, né? Você foi para cima no primeiro. Você foi quantas vezes para cima? 1, 2. Então, aí você vai colocar um bloco de repetição aqui, ó. Ô, Madalena. Vai o quê? Para cima. Então, vamos lá. Vamos ver. Professor, isso é mais difícil. É um pouco mais difícil. Mas já falei, vocês conseguem fazer, tá? Então, é que aqui é um blocão grande. Espera aí que eu aumentei. Esse daqui é um blocão grande. E tudo vai ser feito dentro dele, dessa repetição aqui, diz que vai fazer isso 5 vezes, tá? Então, aí você começou a definir a etapa, imprimiu a etapa, e aí é condicional. Se a etapa for primeiro, ele vai para a direita. Se não, se a etapa for o segundo estágio, ele vai 2 vezes para cima. Tudo bem? E aí você vai colocando esse se não, vai colocar de novo esse bloco aqui, ó. Aí daqui eu já não posso mais fazer, eu só vou falar para vocês. Aí você colocou um outro bloco de condicional, ó, entendeu? Então lembre-se que você está aqui. Aí você, se etapa for algo que, né, antes de colocar aqui, ele tem que ir para algum lugar, né? Então, antes de colocar aqui, ó, quando ele moveu para cima, ó, 1, 2, certo? Aí você vai colocar o seguinte, vai para onde? Para a esquerda? Não sei como foi a sua programação. Aí você depois coloca para ele ler nessa posição. Se a etapa for terceiro estágio, aí faça isso. Se não for, faça aquilo. E você vai fazer isso até passar por todos os estágios aí, tá? E no final você vai colocar aí, né, ou imprimir aí que o lançamento de foguete foi finalizado. Então, façam tudo que você for fazer dentro desse aqui, ó. Coloque sempre aqui dentro, ó. Tá bom? Então, não posso fazer mais, porque senão eu estou fazendo para vocês e só estou mostrando para vocês o início, né, de como pensar logicamente. E vamos para a fase 2. Isso aqui é punk, essa aula aqui é punk. Vamos lá, fase 2. Opa, essa é a fase 2. Fase 3. Meu Deus do céu. O que ele quer agora, hein? Alguns emissores de dados foram espalhados no espaço próximo à estação espacial. E agora nosso ouvinte precisa recolher esses dados. Contudo, as informações em cada um desses dispositivos estão criptografadas. Cada letra do alfabeto é representada pelo número de sua posição. Ou seja, 01 é B, não, 1 é A, o A vale 1, o B vale 2, o C vale 3, e até o M vale 13, e assim por diante, né? Mova nosso foguete até cada um desses emissores. Os dados só poderão ser coletados se a mensagem for descriptografada corretamente. Os emissores possuem os seguintes códigos, respectivamente, emissor 01, emissor 1, 20, 05, 18, 18 e 01. Emissor 2, 5, são códigos. Vocês sabem que cada número representa uma letra do alfabeto, tá? Pelo amor de Deus, não vão errar o alfabeto, hein, turma? Pelo amor de Deus, tá? Aí ele te dá aí o emissor 1, emissor 2 e emissor 3. Aviso. Ao início da programação, teremos uma variável declarada representando o coletor de dados. Já sabe que vai ter que fazer uma variável aí. Você deve alterá-la toda vez que o foguete estiver sobre um dos seus emissores correspondentes, com as palavras que você descobriu. E, em seguida, exibir a mensagem armazenada na variável. Defina também uma variável que conte os dados coletados e exiba o valor armazenado ao final da programação. Bem, eu aconselho vocês a fazer a tradução dessa mensagem criptografada antes de começar a atividade, né? Então você sabe que o emissor 1 vai pegar lá a 20ª posição do alfabeto, vai pegar a 5ª, a 18ª, a 18ª de novo e a primeira, né? A 01.
Então, isso aí é uma palavra que está escrita. Então você primeiro decodifica antes, tá? Para na hora que você for colocar aqui, você sabe certinho. E na hora de imprimir, né? Porque você vai imprimir esse resultado aí. Ao nós descobrirmos aí o que está escrito, a gente vai colocar para lermos, né? Então vamos lá. A primeira coisa que ele falou é criar uma variável, né? Ele mandou já criar uma variável. E qual é o nome da variável? Coletor de dados. Então, coletor, uma coisa na programação. Eu não posso colocar espaço assim, ó. Não posso. Então, eu vou colocar só para vocês verem. Geralmente, tá, dá erro. Ele até que criou, mas deixa eu ver se ele fala, define também. Eu colocaria o seguinte, deixa eu ver se eu consigo apagar. Eu colocaria da seguinte forma. Para apagar é só colocar aqui, ó. Criar variável. Ixi, meu Deus. Não sei se dá para modificar. E nomear a variável. Eu colocaria, quando eu programo, tá, eu coloco o traço baixo. Então, coletor de dados. Tá, assim a gente tem uma... Assim, não dá nenhum problema, porque às vezes se você coloca espaço, isso acontece muito, às vezes, dependendo da linguagem de programação e de como que você coloca a variável e tudo, a letra maiúscula da letra minúscula, ela é diferente, o espaço. Então tudo isso aí o computador vai ler de um jeito. Então eu prefiro colocar desse jeito, tá? E eu vou criar uma outra variável, contador, né? Então são duas variáveis aí. Tá aí, ó. Variável contador. Então, primeiro eu defini aqui. Deixa eu ver se eu defini. Definiu. E vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque você sabe que não há necessidade de pegar. É só vir aqui e ele te coloca o contador. Pronto. Eu vou definir para quê? Bem, eu vou colocar primeiro. Vamos lá. Cadê? Um texto. Eu não sei. Não tem nada ainda, né? Nós vamos decodificar. O contador, por sua vez, ele começa sempre com 0, né? E aí, turma, olha só. Essa primeira parte parece que é complicadora, mas não é não. Vocês vão fazer o seguinte, ó. O segredo é você já decodificar logo lá embaixo, né? Fazer como que é? O que ele colocou ali emissor 1, 2 e 3. Já faz logo quem é o emissor 1, 2 e 3. Beleza. Aí a gente, por exemplo, o nosso foguete está aqui. Eu tenho que coletar primeiro esse 1 aqui. Então ele vai 2 vezes para cima. Então, vamos lá. 2 vezes para cima. Tá aqui, ó. 2 vezes para cima, certo? Chegou lá em cima, ele vai ter que ir uma casinha para a esquerda. Então, esquerda. Tudo bem? Bem, na hora que ele chegou na esquerda, aí a gente vai pegar o quê? Pegar o coletor de dados, porque ele vai estar bem em cima desse negocinho aqui. Então, vamos pegar lá o coletor de dados. Ctrl+C, Ctrl+V. Bem, só que agora o coletor de dados, eu tenho que já saber o primeiro nome aí do planetinha aí, né? É um planeta? É um planeta. Bem, vamos pegar o seguinte, ó. Vamos lá. A, B, é o 20º, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, certo? K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. A primeira letra é T. Beleza, a primeira letra é T. Aí depois é a quinta letra. A, B, C, D, E. É T-E. T-E termina com A, porque 01 é A, bem, é terra, né? Então só vou falar isso, é terra. E aí, turma, você sabe que ele vai pegar o coletor de dados e vai escrever a palavra terra. Ok? Bem, ele vai imprimir o que o coletor de dados pegar. Então, vamos pegar aí a função imprimir. Bem, então eu vou imprimir o quê? O meu coletor de dados. O que ele escrever é o que vai ser impresso. Então, ele vai coletar a palavra terra. Então, vai aparecer aqui a impressão, a palavra terra. Entendeu? E aí, eu vou coletar esse objeto.
porque primeiro ele vai fazer a leitura, pegar os dados e coletar, ok? Bem, coletou o objeto, aí você vai alterar o contador, entendeu? Então vamos lá nas variáveis. O contador, ele estava 0, agora você vai alterar ele para 1. Aí aqui você pega o texto, o número quer dizer, coloca 1 aqui, pronto. Então dá uma olhada. Eu peguei, eu fui até a posição que eu queria, eu defini o coletor de dados, ele coletou a palavra terra, aí eu vou imprimir o que está escrito no coletor de dados, aí eu vou coletar o objeto e vou ter que alterar a quantidade lá do contador, certo? E o resto? O resto você vai fazer igual para os outros, né? Você vai pegar vocês vão fazer isso para o 2 e para o 3, né? Então tá aí, turma. Parece complicadão, mas assim, tem que pensar de forma lógica. Algoritmo, ele é um pensamento lógico matemático, tá? Então, é óbvio que você tem que ir no primeiro. É óbvio que primeiro ele vai fazer a leitura, já que ele quer a leitura para mandar lá para NASA, né? Você vai fazer a leitura, então ele vai pegar esses dados. É como se você pega um celular e vai pegar os dados dele. Ou pega um pendrive e vai pegar os dados do computador. Você tem que primeiro plugar, aí ele vai coletar os dados, né? Se você quer que ele leia alguma coisa na tela, ele vai ler, ele vai fazer essa leitura. E depois, por fim, você pega, né? Depois de salvar, você pega o seu objeto e já era. Tudo bem, turma? Então tá aí. Aula um pouco mais puxada, mas porém, uma boa aula. Fiquem com Deus aí, tá? E até a próxima.